Mas parece evidente que se o homem é espírito, e como tal se projeta, não apenas na existência, mas na duração, as suas funções psíquicas são espirituais. Podemos estabelecer, sem dúvida, uma diferença de graus entre vários tipos dessa percepção, mas não estabelecer uma dicotomia de natureza teológica, que só serviria para criar maiores confusões no momento em que nos esforçamos para clarear o caminho. O tempo é uma estrutura conceptual e de natureza relativa, como queria Einstein, relacionando-o com a ação dos campos gravitacionais. Concebemos o tempo segundo a intensidade do campo em que nos encontramos. Assim, fora da Terra estamos fora do tempo terreno e podemos entrar na órbita de outra forma de tempo, mais acelerado ou mais lento que o nosso. Lá ou aqui, onde o homem estiver, pegue o seu instrumento de domínio do tempo. Graças às suas funções psi ele pode andar na estrutura do tempo e percorrer o seu império em todos os sentidos. Basta pensarmos um pouco nessa possibilidade para compreendermos o profundo interesse, mesmo do ponto de vista prático, das pesquisas parapsicológicas sobre os fenômenos de precognição e retrocognição. É bom não esquecer que as pesquisas físicas e as experiências astronáuticas já alteraram, por sua vez, a concepção clássica do tempo, não só na ciência como no próprio senso comum. Quanto mais avançam essas pesquisas, mais o homem atual se aproxima de uma nova compreensão do tempo e mais fácil se torna a explicação dos fenômenos parapsíquicos de percepção do passado e do futuro. Estamos num mundo de novas dimensões. Um mundo que cresce em todos os sentidos, desde o demográfico até o conceptual. O avanço das ciências e das técnicas revoluciona profundamente o campo geral do conhecimento. Seria inútil opor sofismas lógicos à realidade experimental do domínio do tempo pela mente. Os fatos são fatos. 6. PK, a mecânica da vida. Os professores Toles e Tishner, respectivamente inglês e alemão, consideram, como o faz Rini e toda a sua escola, absolutamente comprovada a existência de PK ou psicapa, na sua modalidade de psicocinesia ou psicoquinesia. E vão além, pois procuram explicar através dela a mecânica da vida. PK é a ação da mente sobre a matéria, sem qualquer forma de intermediário. Ação direta. Rini explica assim o fenômeno: a mente, que não é física, servindo-se de vias não físicas, age sobre o mundo físico. E isso tem dado muito pano para manga. Podemos trocar toda essa questão em miúdo, dizendo simplesmente o seguinte: o pensamento age sobre a matéria. As experiências de laboratório, para verificação da existência ou não desses fenômenos, começaram na Duke University em 1934. Somente 9 anos depois, em 1943, os pesquisadores resolveram dar a público os resultados obtidos. Os dados dessas experiências, como afirma Rini, estão até hoje à disposição dos estudiosos que pretenderem examiná-los, naquela universidade. Além disso, as pesquisas a respeito se multiplicaram por todo o mundo. A conclusão de Rini é decisiva: a mente possui uma força capaz de agir sobre a matéria. Produz sobre o meio físico efeitos inexplicáveis por qualquer fator ou energia conhecidos pela física. Mas Robert Amadou põe em dúvida a existência do fenômeno. Não se satisfaz com as experiências de laboratório realizadas até agora. Pretende que novas e mais intensas pesquisas sejam efetuadas. A cisão teórica do campo parapsicológico aumenta com o problema da psicocinesia. Mas, ao mesmo tempo, a variedade de experiências realizadas no mundo oferece resultados positivos a favor da existência do fenômeno, aliás já investigado em maior profundidade na fase metapsíquica. Rini propõe a observação dos fenômenos que podemos chamar de comuns ou naturais e que comprovam a ação da mente sobre a matéria. Esses fenômenos, conhecidos em todo o mundo, como os de cura de verrugas, bicheiras, hérnias etc., por simples benzedura, aparecem como formas de comprovação natural ou espontânea das experiências de laboratório. Assim como as experiências de psigama foram feitas com cartas de baralho, as de psicapa começaram com o jogo de dados. E isso por motivos circunstanciais, como logo mais se verá,
mas também pela maior facilidade que os dados oferecem, à semelhança das cartas, para boa verificação do fenômeno e a precisa avaliação dos resultados. Muitas críticas foram feitas, e a indução, a essa preferência de Heine pelos dados, correm por conta da incompreensão e da prevenção, quando não do sectarismo científico ou religioso que atuam invariavelmente em questões desta natureza. Paralelamente às experiências de Duke, outros tipos de investigação foram idealizados e realizados em várias partes do mundo. Na França, Chevalier e Hardy realizaram experiências com gotas d'água, através de engenhosos mecanismos. As gotas caíam sobre uma lâmina, sendo cortadas ao meio, e os sujeitos agiam no sentido de desviá-las da queda natural, atraindo-as para si ou afastando-as. Hardy construiu outros mecanismos, o primeiro para acender lâmpadas elétricas por ação mental num complicado aparelho eletrônico, o segundo para mover uma pequena balança de precisão ou prolongar os seus movimentos pela influência do pensamento. As experiências mais tocantes foram realizadas pelo casal Pauvasi, na França, e por Nigel Richmond, na Inglaterra. Os primeiros realizaram experiências semelhantes às dos faquires indianos sobre a germinação e crescimento de plantas. Obtiveram resultados favoráveis, pois a ação da mente acelerou a germinação e o desenvolvimento de semeaduras especiais, enquanto a parte não submetida à influência mental cresceu de maneira normal, lentamente. Richmond dirigiu os movimentos de paramécios ao microscópio, em direções determinadas. Richard da Silva experimentou com sucesso impedir o desenvolvimento de bactérias em solução de agar-agar. Todas essas experiências, e muitas outras, foram postas em dúvida por falta de métodos rigorosos de registro e controle dos resultados. Mas outras pesquisas foram e continuam a ser feitas. Em Atenas, por exemplo, o professor Tanagras observou o fenômeno de pirovasia, andar sobre as brasas de uma fogueira com os pés nus, chegando a conclusões curiosas a respeito. Posteriormente, formulou uma teoria da união dos fenômenos de telepatia e psicocinesia para explicação de alguns fatos de precognição. Esse fenômeno misto, que ele denominou de psicobolia, seria produzido da seguinte maneira: a previsão de um desastre, por meio de um sonho, poderia despertar no inconsciente do sujeito as forças psicocinéticas, que agiriam à distância sobre o objeto, produzindo o efeito sonhado. Não se trataria, entretanto, de uma verdadeira previsão, e sim de uma sugestão provinda do sonho e realizada pelo poder psicocinético. Aliás, essa teoria de Tanagras, aparentemente absurda, obrigou os pesquisadores a tomarem cautelas especiais nas experiências de precognição para evitarem as possíveis influências psicocinéticas. Por outro lado, foram formuladas teorias de efeito contrário, explicando a psicocinesia pela precognição. O zoólogo Sebenache, seguido de outros experimentadores, sugeriu que os fenômenos psicocinéticos não seriam mais do que precognições. O sujeito não dirigia a caída dos dados da maneira que queria, mas da maneira que previa. Heine considera que a melhor experiência para anular essa hipótese foi realizada por Toules, na Universidade de Cambridge, já várias vezes citada nestas páginas. Cada uma dessas hipóteses ou teorias obrigava os pesquisadores a realizar numerosas experiências como fim de verificar a sua possibilidade ou anulá-la. Em geral, o curioso dessas hipóteses é que elas admitem efeitos muito maiores que os comprovados pelas experiências, para negarem efeitos infinitamente menores que os pesquisadores procuram alcançar. A teoria da psicobolia é um exemplo disso. Também a da ação psicocinética sobre o embaralhamento mecânico de cartas, para negar a precognição. Supunha-se a possibilidade de influência psicocinética na máquina de embaralhar, de maneira que as cartas seriam dispostas na ordem determinada pelo sujeito. Assim, não haveria precognição, mas psicocinesia. É fácil compreendermos que a ação mental sobre a máquina, com a enorme precisão suposta no embaralhamento de cartas, representaria um resultado psicocinético muito superior a todos os obtidos experimentalmente até então. Mas a finalidade dessas hipóteses era precisamente apurar os meios de investigação,
permitindo uma definição precisa de cada tipo de fenômeno. As objeções à existência da psicocinesia decorrem de uma alegação única: as experiências realizadas até agora são ainda muito poucas para autorizar as conclusões de Rini e sua escola. Quando Rini contesta com os resultados das experiências, rigorosamente anotados e tratados, surgem evasivas desta natureza. Os dados empregados não eram do tipo mais indicado. Houve muitas experiências com dados defeituosos ou pelo menos que se podem supor defeituosos, pois não eram fabricados especialmente. Houve resultados que, nas revisões, mostraram a ocorrência de erros de registro. A todas essas evasivas, Rini e sua equipe respondem com um relato minucioso das experiências e sustentam a realidade da psicocinesia, experimentalmente comprovada. Não obstante, admitam a necessidade de que as experiências continuem e se intensifiquem. Ao contrário da telecinesia, movimentos de objetos à distância, aportes, levitações de objetos e pessoas, inclusive dos próprios sensitivos que constitui um dos campos mais vastos de experiências na metapsíquica. A psicocinesia é considerada como ação da mente sobre a matéria sem qualquer intermediário físico, como acentuamos no início do capítulo. Ficam assim excluídas as hipóteses metapsíquicas da ectoplasmia. Para Richetti, esses movimentos eram produzidos por meio de um elemento físico, o ectoplasma, emanação orgânica do médium. O professor Crawford, catedrático de mecânica da Universidade Real de Belfast, na Irlanda, chegou a realizar numerosas experiências sobre a mecânica do ectoplasma. As investigações de Crawford foram consideradas como esclarecedoras do processo. Richetti as incluiu em seu tratado de metapsíquica. Crawford realmente provou, através de experiências minuciosas e rigorosamente controladas, com as repetições e diversificações necessárias, a existência daquilo que William Crookes chamou de força psíquica, ou seja, de emanações do corpo do sensitivo em condições variadas, diminuindo o peso deste quando em grande quantidade. Por exemplo, colocado o sensitivo sobre uma balança de controle relógio, verificou-se que o peso do mesmo diminuía ao levitar-se um objeto pesado, como uma grande mesa ou um piano, e aumentava com a soma do peso do objeto quando este era leve, como uma cadeira ou uma banqueta. Isso demonstrava que a força emanada do médium tomava a forma de um pseudópodo, erguendo os objetos leves como se faz com o braço, mas apoiando-se no solo, em forma de alavanca, para o caso dos objetos pesados. O coronel Albert de Rochas, que foi diretor do Instituto Politécnico de Paris e notabilizou-se pelos seus trabalhos experimentais sobre a exteriorização da sensibilidade e da motricidade em processos hipnóticos e parahipnóticos, fez importante comunicação ao Congresso Internacional de História das Ciências, realizado em 1900, em Paris, sobre a levitação. Remontou o estudo da levitação aos gregos, referindo-se aos pequenos tratados de Hieron e Philon sobre autómatos e pneumatômatos, por ele mesmo traduzidos para o francês e publicados em Paris pela Livraria Masson, em 1882. Isso demonstra a razão de Rini ao afirmar que os fenômenos parapsicológicos são novos apenas para as ciências modernas. Os estudos e as pesquisas de Eugène Osti e Gustave Geley, no Instituto de Metapsíquica de Paris, sobre a força psíquica de Crookes, que é o mesmo ectoplasma de Richetti, revalidaram modernamente as velhas observações gregas, mas acabaram sendo postos de lado pela evolução técnica do nosso tempo. Tendo em vista a posição atual da ciência em face desses fatos, a parapsicologia age com prudência, tratando preliminarmente da psicocinesia como ação direta da mente sobre a matéria, através de pesquisas em plano rudimentar. Daí o apelo ao jogo de dados, a queda de gotas d'água, a movimentação dos pratos de pequenas balanças de precisão. As próprias experiências com plantas e bactérias, por implicarem menor complexidade, são realizadas apenas por alguns experimentadores mais audaciosos, que em geral as interrompem, temerosos das consequências que os seus trabalhos podem acarretar-lhes no campo profissional. Há uma história da acomodação científica que ainda um dia será escrita em todos os seus pormenores. As experiências de PK em laboratórios são,
portanto, limitadas e condicionadas, como são as de percepção extrasensorial. Heine já advertiu que esse condicionamento e essa limitação, exigidos pelo método científico, e não podemos esquecer que este método corresponde às condições da pesquisa material, determinam uma redução dos fenômenos. Os casos espontâneos, ocorridos no mundo inteiro, revelam sempre maior densidade. Daí o interesse, por exemplo, que a doutora Louise Heine vem dedicando ao exame sistemático desses casos, devidamente colhidos e comprovados por processos especiais. O método científico só nos permite colher uma parte mínima dos efeitos, em fenômenos provocados, pois desde que estes são de ordem psíquica manifestam natural suscetibilidade em situações experimentais. Swall foi dos primeiros a observar que a criação de um ambiente de familiaridade entre pesquisadores e sujeitos favorecia a produção mais abundante dos fenômenos. Essa familiaridade não quer dizer afrouxamento dos meios de controle experimental, mas apenas a diminuição de constrangimentos para o sujeito. A concepção do fluido é hoje uma heresia científica, ao menos provisoriamente. Foi afastada do magnetismo e do hipnotismo e a parapsicologia também a põe de lado, ou pelo menos entre parênteses, como vemos no caso da psicocinesia. O ectoplasma figura na mesma pauta de condenação e a força psíquica de Crookes, embora ainda sobreviva nas doutrinas energéticas da telepatia, entre russos e franceses, é considerada em geral como suspeita. Carrington, com sua teoria das estruturas de psícons, e Jung, com sua teoria da sincronicidade, procuram substituir a concepção energética. Mas para psicólogos do renome científico de Towles, Swall, Price, Tishner, Pratt e os outros tendem a admitir que a ação psicocinética, integrada nos processos vitais, dispõe de meios específicos de manifestação. Para Towles e Tishner, como acentuamos no início do capítulo, a psicocinesia explica a mecânica da vida. Sua manifestação é de natureza dupla. Interiormente ela se manifesta na movimentação do corpo. A mente age através do sistema nervoso sobre os músculos, produzindo assim os efeitos motrizes. Exteriormente age sobre o mundo material através de meios ainda não conhecidos, que para Heine são extrafísicos, mas para Vassiliev, na Rússia, são de natureza física ainda não identificada. Swall, por exemplo, realizou na Universidade de Cambridge experiências bem-sucedidas de voz direta. Trata-se de um fenômeno espirítico bem conhecido que implica a psicocinesia e a telecinesia, pois temos a levitação da corneta de papelão ou de metal, a sua movimentação no ambiente e a produção de uma voz aparentemente autônoma, que parece soar sem ligação com o aparelho vocal do sensitivo. Seja-nos permitido lembrar aqui algumas experiências pessoais que justificam a nossa posição favorável à ectoplasmia. Em 1938, em Cerqueiras César, na Sorocabana, realizamos experiências com o médium Ciro Milton de Abreu e sua esposa de Adelaide. Reuníamos-nos numa sala retangular, de 6 metros de comprimento por 4 de largura, com apenas 2 portas, uma de passagem interior e outra para a rua. Pequeno grupo, Dadício de Oliveira, então assessor do coletor federal local, sua esposa, D. Catarina de Oliveira, Maria Virgínia Ferraz Pires e Bonina Amaral Simonetti Pires, esposa e mãe do autor, às vezes, o médico Dr. Adalberto de Assis Nazarete e sua esposa e mais 2 ou 3 pessoas. O médium, ferroviário da IF Sorocabana, era porteiro da estação local. Ele e esposa dotados de sensibilidade variada. Tentamos experiências de escrita direta com lápis e prancheta, sobre papel em branco, folha rubricada pelos presentes, fechada a chave na gaveta de uma mesa colocada à distância do grupo. Portas fechadas à chave, ambiente de luz vermelha, todos perfeitamente visíveis. Local tranquilo sem ruídos. Na primeira experiência e nas seguintes, durante meia dúzia de sessões, obtivemos apenas pequenos ruídos e sinais levemente luminosos sob as cadeiras dos médiuns, quando em transe. Depois, obtivemos a grafia, em letras grandes e mais ou menos trêmulas, no papel, dentro da gaveta fechada, da palavra paz.
Na seção posterior, a escrita aumentou. Obtivemos paz. Continuem, com a mesma letra graúda e trêmula. Depois disso, infelizmente, por motivo de doença na família dos médiuns, não pudemos prosseguir. Mudanças posteriores dissolveram o grupo. Mais tarde, visitando a cidade, tivemos oportunidade de assistir a um trabalho realizado com quase as mesmas pessoas e com o mesmo médium, na sala de frente da residência do Sr. Dadício de Oliveira. Aliás, o próprio médium insistiu para que participássemos de algumas sessões, pois nada percebia durante os trabalhos e os relatos que posteriormente lhe faziam pareciam suspeitos. Tinha receios de estar fraudando inconscientemente, sem que os participantes do trabalho o percebessem. Maior era sua desconfiança diante do entusiasmo revelado por todo o grupo. Presenciamos então a um dos fenômenos mais curiosos de ectoplasmia de que já tínhamos notícia pela leitura de livros especializados. Na sala escura, mas não totalmente, pois não dispunha de forro e a luz filtrava levemente pelas telhas, o médium em transe, cercado pelo grupo. A emissão de ectoplasma começou com leve característica, luminosidade sob a sua cadeira, seguida da expansão, com cheiro cada vez mais acentuado de ozona, de um leve nevoeiro que se adensava progressivamente. Quando a sala estava completamente tomada por esse nevoeiro leitoso, começaram curiosos fenômenos de explosão ectoplásmica, semelhantes, em proporções relativas, a descargas elétricas na atmosfera. Pequenos relâmpagos estrelejavam no ambiente, cortando o ar de um lado para outro, sempre em sentido descendente, produzindo o odor mais forte de ozona. Esses efeitos duraram por mais de 2 horas, de maneira que pudemos observá-los à vontade. Noutra sessão mesmo o médium foi levitado de forma estranha. Sentado numa cadeira, encostado à parede, foi arrancado da mesma e deslizou pela parede até o teto, sendo colocado em pé no alto da parede. Acesa a luz, vimos-lo equilibrando-se no alto, mas de corpo curvado para frente, o que dava a impressão de que ia cair. Ficou nessa posição por 2 minutos cronometrados. O seguir, apagamos a luz elétrica e ouvimos imediatamente novo ruído de arrasto, como se o seu corpo fosse levado de arrastão. Ele era colocado de pernas entrançadas no madeirame do teto e de cabeça para baixo. Acesa a luz, pudemos vê-lo assim durante 1 minuto. Apagada a luz, em apenas 2 ou 3 segundos, foi impossível um cálculo exato, dada a rapidez do fenômeno. O médium se encontrava de novo na cadeira, sentado e em transe, de cabeça deitada para trás, apoiada na parede, exatamente como se achava antes do início dessa sequência de movimentos. Os fenômenos de voz direta obtidos mais tarde, em Marília, com o médium Urbano de Assis Xavier, e em São Paulo com a médium Deilda Negrão, esposa do jornalista Odilon Negrão, confirmaram esses efeitos telecinéticos. Em todas essas experiências, realizadas em pequenos grupos familiares e em ambientes fechados e restritos, sem a menor possibilidade de fraude, mormente tendo-se em conta a amplitude dos efeitos, tivemos oportunidade de verificar a realidade dos fenômenos metapsíquicos de que somente agora, e timidamente, a parapsicologia vem tomando conhecimento. Compartilhamos da opinião de Watley Carrington, de Swall, de Price e de Towles de que esses fenômenos não revelam apenas emanação de uma força psíquica do médium, mas também a existência de uma entelequia de chi, segundo a expressão de Swall, ou da alma humana, do espírito humano. Só poderíamos admitir o contrário se as experiências provassem o contrário, o que até agora não foi feito traço, enquanto as provas a favor, como se vê pela opinião dos parapsicólogos citados, continuam a produzir-se, mesmo com as limitações extremas da pesquisa científica de tipo quantitativo. A psicocinesia é assim o primeiro passo da parapsicologia para a redescoberta da telecinesia, com suas inevitáveis implicações energéticas. Se para a percepção extrasensorial, que por sua própria natureza psíquica, ou puramente psicológica, como pretende Rini, podemos admitir a ação direta da mente sem intermediário, pelo menos de natureza física, já o mesmo não se dá com a psicocinesia, porque os fenômenos psicocinéticos, sendo objetivos,
exigem a participação de elementos orgânicos. A mente pode agir diretamente no plano mental, mas no plano material ela necessita de instrumentos. A tese de Heine, de ação direta da mente sobre a matéria, parece menos aceitável que a de Tishner, que considera essa possibilidade somente no plano das relações alma-corpo, exigindo para as ações exteriores um instrumento orgânico. Esse instrumento, como já demonstrou a pesquisa metapsíquica, só pode ser o pseudópodo de ectoplasma que Richetti denominou alavanca de Crawford em homenagem ao injustiçado pesquisador de Belfast. Neste ponto incidimos na teoria da polaridade de Heine, que tenta explicar a psicocinesia como polo oposto de percepção extrasensorial. Quer dizer, a polaridade de psi revelando-se nos efeitos recíprocos, subjetivos e objetivos. O simples fato da percepção representa, segundo Heine, uma ação da mente sobre a matéria e vice-versa. Isso justifica a sua tese da ação direta em psicocinesia. Mas se percebemos diretamente, isso só acontece na percepção extrasensorial, pois a percepção normal se verifica através dos sentidos físicos. E toda ação mental depende, para se efetivar no mundo físico, da mediação de elementos materiais, ao menos pelo que sabemos até agora. O problema é bastante complexo, como vemos, e seria inoportuno tentar aprofundá-lo aqui. Parece-nos suficiente advertir que a comprovação já feita em tantas experiências científicas ou leigas, experimentais ou ocasionais, da existência do ectoplasma, deve servir para uma posição mais cautelosa no tocante à teoria dos fenômenos psicocinéticos. Porque todos esses trabalhos são relegados ao esquecimento. Pelo fato de um Paulo José ou um Silva Melo contestá-los, sem as credenciais científicas e o acervo de experiências de um Zollner, de um Aksakoff, de um Paul Gibier, de um Osti ou um Gelei. As experiências de Crookes, como afirmou Richetti, são de granito. Não obstante, pretendem contestá-las com suposições ridículas. Rémy Chalvin, diretor de laboratórios do Instituto de Altos Estudos de Paris, formulou recentemente a teoria da alergia ao futuro, para explicar essas contradições. Essa forma de alergia tem impedido o desenvolvimento de pesquisas que se destinam a abrir novos horizontes para o homem. Os que se apegam ao presente, ao acervo de conquistas já realizadas pelas ciências, lançam mão de todos os recursos para evitar o avanço do conhecimento em rumos que lhes parecem perigosos. Simples manifestação cultural do instinto de conservação. Segundo Chalvin, a própria evolução da cultura exige a ação contraditória das forças de impulsão e retenção. As primeiras impelem a cultura em direção a novas conquistas, as segundas retêm a cultura em seu estado atual. Esse jogo de forças, existente em todas as coisas, estabelece o equilíbrio de cada entidade, permitindo-lhe evoluir sem prejuízo das conquistas já consolidadas. Mas quando as forças de retenção sobrepassam as de impulsão, o processo evolutivo está ameaçado. O mesmo acontece no caso inverso. Nas ciências atuais as forças de retenção, a inércia, estão ameaçando as de impulsão, a cinética, em vários campos. A maioria dos cientistas prefere acomodar-se. 7. TT, janela do infinito. As pesquisas de clarividência e telepatia levaram os investigadores à descoberta da precognição, mas não ficaram nisso. Os fenômenos psi se encadeiam, de maneira que puxar um deles é arrastar os demais. A trama do paranormal é como uma rede que vai surgindo do fundo do psiquismo como das águas de um mar. E essa rede traz os seus peixes. O grupo de pesquisas dos fenômenos Theta surgiu na Duke University, sob a direção do professor Pratt, em virtude das interferências de casos de morte nas investigações dos casos de vivos. E o boletim Theta se impôs aos leitores do Journal of Parapsychology como uma necessidade de informação específica. Mas quais são esses casos de morte? Já vimos que eles estão presentes em todas as investigações, tanto do passado como do presente. São uma constante do campo de fenômenos paranormais. Um dos exemplos mais esclarecedores, a respeito, é o livro da professora Louise Heine, Canais Ocultos da Mente.
Os casos de avisos de morte são os que mais impressionaram os investigadores. Mas há também os casos de aparentes manifestações de espíritos de mortos que não se referem propriamente a mortes recentes. Fugir à investigação desses casos seria temer a verdade que a ciência procura. Os professores Sual e Bateman, em seu livro A Duas Mãos, Telepatia, Experiências Modernas, lembram no prefácio que as pesquisas de laboratório, por meio de cartas, correspondem às exigências de comprovação quantitativa das ciências atuais. E explicam, podem argumentar que certos médiums, como a Sra. Piper ou a Sra. Blanche Cooper, revelaram possuir minucioso conhecimento da vida de seus consulentes, que não poderiam ter conseguido pelos meios normais. É verdade, mas poucas vezes demonstraram isso a pedido ou respondendo a perguntas, fizeram-no de maneira espontânea. Médiuns como elas quase sempre falham na adivinhação das cartas, na percepção de desenhos ou em simples experiências telepáticas. Apesar de sua maior capacidade paranormal, não têm, no geral, inclinação para trabalhos experimentais de cunho estatístico. E é esta, atualmente, a única espécie de trabalho capaz de impressionar os cientistas ortodoxos. Essa declaração equivale a uma confissão de que o campo dos fenômenos paranormais é muito mais vasto e cheio de oportunidades do que o limitado espaço de um laboratório. Mas a pesquisa de campo, como levada a efeito pela Sra. Heine, só poderia ser feita depois das infindáveis séries de experiências intramuros. Grande número de parapsicólogos, à maneira de Sual e Bateman, do casal Heine, de Pratt, Carrington, Price, Tishner e outros, sabe que os fenômenos espontâneos, como sustenta o professor Jean Herwald, são mais ricos e mais carregados de significação que as secas experiências de laboratório. Mas é necessário oferecer figos secos aos céticos, para que eles acreditem na existência de figos frescos. Os fenômenos teta se acham naturalmente mesclados aos tipos da classificação parapsicológica já nossa conhecida. A impossibilidade, porém, de atribuí-los simplesmente à clarividência ou à telepatia, de um lado, e de outro lado à psicocinesia, exigiu para eles uma classificação especial. Recorreu-se à letra grega teta, oitava letra do alfabeto grego, por ser com ela que se escreve a palavra morte. Assim, a frieza da designação científica, puramente esquemática, foi amornada pelo sentido simbólico. Mas aconteceu com os fenômenos teta uma coisa curiosa. Não foi possível reduzi-los ao campo de psigama ou de psicapa. Ele se revelou nos dois campos, de maneira que os pesquisadores se viram obrigados a incluí-lo no esquema com dupla designação, teta psigama e teta psicapa. Os primeiros são os fenômenos puramente subjetivos, percebidos individualmente pelo sujeito. E mesmo quando percebidos por outras pessoas, não têm nenhuma objetividade. São aparições, vozes, estrondos, barulhos diversos sem nenhum motivo exterior. Os segundos são objetivos, a queda de um quadro, o partir de um vaso, a derrubada de um móvel e assim por diante. A importância desses fenômenos está em ligação com fatos reais. Sua significação é evidente e conhecida desde a mais remota antiguidade. As crônicas históricas da Grécia e Roma, sem contar o enorme acervo proveniente das civilizações orientais, estão repletas de casos dessa natureza. Não há dúvida quanto à existência do fenômeno conhecido como aviso de morte. Mas, cientificamente esse fenômeno não existia. Todos os relatos a respeito eram relegados ao campo da superstição, atribuídos à imaginação. Mesmo agora não se pode afirmar que esses fenômenos, com a significação de avisos de morte, tenham existência científica, estejam incluídos na fenomenologia admitida pelas ciências. Claro que depois das pesquisas parapsicológicas a existência desses fenômenos ficou provada cientificamente, pelo menos como possibilidade. A explicação científica seria a da clarividência ou da telepatia, e para os objetivos, na área parapsicológica que os admite, como prova da psicocinesia. Mas existe para muitos casos aquela impossibilidade de explicação sem uma presença extrafísica a que aludem o casal Heine.
Daí a necessidade de pesquisas especiais quanto à tipologia própria desses fenômenos, determinada pela significação intrínseca e evidente que os caracteriza. Os casos de manifestações mediúnicas de pessoas falecidas são mais complexos, mais difíceis de sujeitar às exigências da metodologia científica dominante e sua investigação será deixada para mais tarde. Apesar disso, algumas experiências têm sido feitas corajosamente e há grande número de livros publicados a respeito, na Europa e nos Estados Unidos, como se pode ver pela seção bibliográfica do Journal of Parapsychology. Estamos numa época de audácias e muitos investigadores se atrevem a avançar no terreno perigoso. O próprio Heine, como se sabe, pois o declara em seus livros, considera esse problema como de simples metodologia. Descobrindo-se o método conveniente, como ele fez com a clarividência e a telepatia, e posteriormente com a psicocinesia, não haverá dificuldades para o empreendimento de pesquisas sistemáticas. Os cientistas norte-americanos que investigam o caso Arigó declararam em São Paulo, em reunião com representantes do Instituto Paulista de Parapsicologia, e outros elementos dos nossos meios universitários, que esperam obter resultados positivos nesse sentido. Guardam, porém, absoluto silêncio quanto ao método empregado. Usam complicada aparelhagem e dedicam longo tempo a observações pessoais junto ao médium em transe. A insistência com que vem realizando os trabalhos, fazendo viagens constantes e dispendiosas ao Brasil e permanecendo semanas inteiras em Congonhas parece demonstrar que tem obtido êxito. Aliás, isso foi confirmado por declaração que fizeram à imprensa e mais recentemente em contatos pessoais com o autor e outros estudiosos brasileiros. Os casos de reencarnação não se incluem nos fenômenos θ. Parecem mais afastados do interesse dos investigadores por exigirem a prova anterior do pressuposto, ou seja, da própria sobrevivência do homem após a morte. Não obstante, os cientistas que se interessam por eles, como o professor Banerjee, acreditam que se conseguissem provar cientificamente a reencarnação, a prova da sobrevivência estaria implicitamente feita. E o curioso é que Banerjee possui um arquivo de centenas de casos de reencarnação que conseguiu comprovar em 12 anos de pesquisas. Mas prefere chamá-los de casos de memória extrasensorial, por não dispor de condições científicas oficiais para sua imposição ao mundo das ciências. Vejamos praticamente o que se passa. Banerjee pode provar que cerca de 500 crianças demonstraram possuir lembranças de uma vida anterior e que os seus relatos foram objetivamente comprovados pela pesquisa. Isso parece suficiente para a maioria das pessoas, mas não para os homens de ciência, que levantam dúvidas e formulam hipóteses explicativas as mais diversas. Banerjee precisava dispor de meios seguros para desfazer essas hipóteses. Mas quando um cientista diz que a criança simplesmente captou as supostas lembranças pela clarividência ou pela telepatia, ou se põe a falar de memórias das células e outras coisas mais improváveis que a própria reencarnação, ele só pode refutá-lo servindo-se da lógica. Foi o que aconteceu com as pesquisas de Albert de Roches no campo da regressão da memória, no século passado. A necessidade de segurança criou para as ciências uma espécie de rede de aço no tocante às exigências metodológicas. Os cientistas que pretendem romper as malhas dessa rede enfrentam dificuldades muitas vezes insuperáveis. Mas a própria evolução científica tem modificado essas exigências, com a criação de condições novas na investigação, uma vitória que para Richet fora impossível. Talvez a investigação dos fenômenos θ venha abrir novas possibilidades dentro e em breve. 8. Mergulha no passado. Tudo quanto escrevemos nos capítulos anteriores a respeito da progressão irresistível das pesquisas paranormais confirma-se neste capítulo. Fomos obrigados a acrescentá-lo a esta nova edição, não apenas para atualizá-la no campo da informação, mas também para sancionar as previsões formuladas no tocante ao avanço das pesquisas. Podemos dizer, ainda, que este capítulo prova a exatidão da segunda parte do volume, que tantos estudiosos demasiado sistemáticos, e sobretudo opiniáticos, haviam considerado como temerária. As perspectivas da parapsicologia,
que desdobramos ali, tornaram-se realidade, em grande parte, muito mais cedo do que esperávamos. MEC é a sigla de memória extracerebral, o mais recente fenômeno a entrar no campo das pesquisas de psi. Com ele, esse campo de pesquisa se amplia de súbito, rompendo a aparente estagnação em que parecia haver caído. E assinale-se a contradição, representando um mergulho no passado. MEC é, na verdade, um salto no futuro. A colocação científica do problema de MEC, simultaneamente na URSS e no ZOA, por cientistas de reconhecida capacidade e probidade, valeu por um rompimento inesperado das barreiras do preconceito que impediam o avanço das pesquisas e chegavam mesmo a ameaçar a parapsicologia com a repetição da aparente derrota infligida pelos adversários à metapsíquica. Podemos agora dizer que esse perigo foi afastado, exorcizado pela audácia dos pesquisadores modernos. A expressão memória extracerebral surgiu simultaneamente com outras, como paramemórias e reencarnações sugestivas. É evidente a superioridade teórica da primeira designação, que se emparelha perfeitamente com a SP percepção extrasensorial, e ao mesmo tempo rejeita a suspeição de causas puramente sugestivas, que torna anticientífica a última designação. Por sinal que esta última surgiu na Rússia, onde é evidente o interesse ideológico de contestação do significado do fenômeno. Quanto à expressão para memórias, que também se ajusta à nomenclatura parapsicológica, perde entretanto para MEC no tocante às exigências de clareza e precisão. Memória extracerebral é um tipo de memória que não pode estar no cérebro, pois este pertence à existência atual do indivíduo, surgiu com o seu corpo, nesta vida, como a tábula rasa dos empiristas, disco virgem para as primeiras gravações sensoriais, enquanto a referida memória corresponde a uma possível existência anterior. De onde vem ela? Esse é o problema essencial a ser resolvido pelas pesquisas. Era muito fácil e cômodo, até há pouco tempo, resolvê-lo com um simples dar de ombros, negando a sua existência. Mas agora, com as provas científicas da sua realidade, só resta a evasiva simplória da sugestão ou a escapadela provisória pelas vias da percepção extrasensorial. Essas duas vias de escape, entretanto, já se encontram bloqueadas pelas consequências teóricas e as evidências práticas das pesquisas. Podemos dividir em três campos, no momento, a área de pesquisa de MEC. De um lado temos o campo ocidental constituído pelos investigadores norte-americanos e europeus. De outro o campo oriental constituído pelos pesquisadores indianos e asiáticos, e por fim o campo soviético, onde se destaca a figura do professor Vladimir Raikov, da Universidade de Moscou. As pesquisas realizadas no Brasil pelo engenheiro Hernani Guimarães Andrade e outros pesquisadores, bem como as da Argentina, enquadram-se naturalmente no campo ocidental. O pioneiro das investigações no meio universitário, ao que parece, foi o professor Dr. Amendras Nath Banerjee, da Universidade de Jaipur, província de Rajasthan, na Índia. Desde 1954, segundo ele mesmo nos informou em entrevista pessoal, suas pesquisas vêm aprofundando a questão de maneira sistemática e rigorosa. Vários livros em que apresenta o resultado de seus trabalhos foram editados em inglês pela própria universidade. Seu fichário de casos excede ao de qualquer outro pesquisador, indo além de 1 milheiro. Apesar disso, as suas conclusões não são tão positivas como as do professor Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, EUA, que parece agir com mais desenvoltura. O Dr. Banerjee dá-nos a impressão de um homem que sofre das restrições naturais determinadas pela sua condição de indiano. Sua posição científica é mais ou menos afetada pelo preconceito ocidental que sempre envolve as figuras da Índia numa auréola mística. Reagindo contra isso, Banerjee se mostra demasiado cauteloso, embora nem sempre consiga manter essa cautela. Stevenson está livre dessa coação e age de maneira mais decisiva. O pioneirismo de Banerjee, porém, restringe-se à atualidade. Antes dele temos de assinalar a presença vanguardeira do céu. E professor Albert de Rochas,
diretor do Instituto Politécnico de Paris, que em 1924 já lançava o seu livro As Vidas Sucessivas, pelos editores Chacourcan Freires, e o Dr. J. Bjorken, que em 1943 publicava em Estocolmo o seu livro Hypnotische Hallucinationerna, pela editora Literature for Laget. Na Inglaterra, embora não estritamente em plano universitário, o livro Tis Egyptian Miracle, do Dr. F. H. Wood, despertou grande interesse, relatando o caso de Rosemarie, médium espontânea que falava o egípcio faraônico, revelando recordações de uma vida longínqua. Outro livro inglês, recente, e que enquadra o autor nas pesquisas atuais, é o do Dr. Alexander Canon, médico da corte, intitulado Reencarnação e Psiquiatria. Albert de Rochas foi o pioneiro das pesquisas hipnóticas sobre a reencarnação. Sua técnica é hoje desenvolvida pelo Dr. Rykov na Universidade de Moscou, favorecendo a posição do pesquisador em face do materialismo oficial da URSS, daí a expressão reencarnações sugestivas por ele utilizada inicialmente. Mas Banerjee e Stevenson seguem outro método, preferindo o exame dos casos espontâneos de lembranças de vidas anteriores reveladas por crianças. Segundo esses dois cientistas, os casos espontâneos têm a vantagem da naturalidade, enquanto o processo de regressão da memória pela hipnose artificial e o mais sujeito à suspeita de fabulações inconscientes pelo paciente. Os dois métodos, porém, vão se revelando aos poucos como processos complementares, servindo alternadamente para a comprovação científica da realidade das vidas sucessivas. Em suas conferências e entrevistas em São Paulo, o Dr. Banerjee colocou-se numa posição cautelosa, mas instado por um entrevistador de televisão, no Canal 4, chegou a sustentar a tese da prova da sobrevivência espiritual do homem através da pesquisa sobre a memória extracerebral. O Dr. Stevenson, em seu livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, no qual figuram 2 casos observados no Brasil, admite que as pesquisas já romperam os limites da simples sugestão, atingindo a evidência. Isto mostra o quanto se avançou no campo da parapsicologia nestes últimos anos. Mas como poderiam os cientistas chegar à comprovação científica, e portanto irrefutável, de um caso de reencarnação através das manifestações espontâneas ou provocadas da memória extracerebral? É o que procuraremos esclarecer a seguir. O método seguido por de Rochas é ainda empregado pelos cientistas atuais, mas aperfeiçoado, com exceção, naturalmente, de Rykov, que não se preocupa com a verificação da realidade da reencarnação, mas apenas com o problema em si, estritamente psicológico, da memória extracerebral. Rykov, na linha pavloviana da psicologia soviética, pretende explicar o fenômeno em termos biológicos. Mas tanto Banerjee como Stevenson, e os demais cientistas que os acompanham nesse campo de pesquisas, seguem as trilhas de Rochas, verificação objetiva das lembranças nos locais de meio social e familiar em que teria vivido a personalidade anterior, que agora aparece como reencarnada. Essa verificação, dando resultados positivos, é tanto mais significativa quanto menos as pessoas atuais, em cujo meio vive o reencarnado, tiverem informações sobre os fatos lembrados. Ou seja, quanto mais estranhos sejam para os familiares atuais do reencarnado os locais, as pessoas e os costumes de sua existência anterior. A esse método de verificação acrescentaram-se técnicas modernas de comparação tipológica, tanto de natureza psicológica como biofisiológica. Banerjee e Stevenson servem-se de fichas tipológicas comparativas. Isso é possível nos casos de reencarnações recentes, particularmente em meios sociais afins, por exemplo, no mesmo país, na mesma família ou em famílias interligadas por relações de amizade. É possível também no caso de personalidades que deixaram marcas na tradição local ou na história, tornando-se impossível em casos de reencarnações que implicam distâncias maiores de tempo entre a vida anterior e atual, porque então escasseiam ou desaparecem totalmente os dados da tipologia anterior. De qualquer maneira, essa técnica de comparação tipológica, quando bem aplicada, proporciona elementos valiosos de evidência.
Stevenson, seguindo tentativas feitas no passado por Sir Oliver Lodge e atualmente por C.J. Ducasse, dá grande importância aos padrões culturais, que podem ser confrontados, entre as duas personalidades, mesmo quando colocada a segunda, a do reencarnado, em situação cultural e social diferente da situação do passado. Nos padrões de comportamento, Stevenson dá grande valor às manifestações claras, precisas, de habilidades que o reencarnado não pode ter obtido na vida presente que o identificam com a personalidade anterior. Nos padrões físicos, corporais, destacam-se os sinais de nascimento e as deformações que podem identificar, ao menos em princípio, a personalidade atual com a personalidade anterior. Em vários casos há também um elemento ponderável a ser considerado, o aviso de reencarnação, que poderíamos chamar de anunciação, em virtude dos casos clássicos de anunciações de nascimento nas várias religiões. Lembre-se a anunciação do anjo a Maria, a anunciação do nascimento de João e assim por diante. As anunciações, naturalmente mais modestas, feitas no âmbito familiar, têm inegável significação quando o fato se realiza e as suas circunstâncias confirmam a previsão. Todo esse processo de verificação dos casos de reencarnação não exclui a multiplicidade de teorias explicativas do fenômeno de memória extracerebral. Mas, como em todos os campos da ciência, e particularmente no setor específico das ciências psicológicas, a verificação depende da capacidade e habilidade do investigador, pois o processo é complexo, implicando numerosos fatores sutis, porque psíquicos, e exigindo elevado grau de bom senso, de conhecimento dos problemas em causa e de capacidade de discernimento. Como assinala Stevenson, é preciso discernir, por exemplo, entre casos de possessão e de reencarnação. Os casos de possessão pertencem ao capítulo da mediunidade. Uma criatura atual é possuída pelo espírito de outra, que se manifesta nela como personalidade alternante. O interessante neste caso é a aceitação científica, e já agora pacífica, dos casos de manifestações mediúnicas. A evidência dos casos de reencarnação supera a fase das discussões teóricas sobre a questão da sobrevivência espiritual e da comunicabilidade dos mortos. Stevenson confunde, em certos casos, a possessão mediúnica com a reencarnação propriamente dita, o que prova que ele não é espírita. Façamos justiça a Allan Kardec e ao espiritismo, reconhecendo sua prioridade no campo das investigações científicas sobre a reencarnação. A Revista Espírita, coleção do tempo de Kardec, hoje editada em português, é um valioso repositório de fatos e uma eloquente demonstração do esforço de Kardec no campo da pesquisa psíquica, para provar a reencarnação. E os métodos hoje postos em prática pelos cientistas têm as suas raízes mais profundas no espiritismo. Ao contrário do que dizem as pessoas mal informadas ou mal intencionadas, Kardec não tirou o princípio da reencarnação das doutrinas da Índia. O princípio espírita da reencarnação originou-se das manifestações dos espíritos e confirmou-se nas pesquisas. O próprio Richetti, no Tratado de Metapsíquica, reconhece que Kardec jamais aceitou um princípio que não fosse confirmado pela experiência, pela investigação de tipo científico. Até mesmo a questão das fichas tipológicas atuais já teve o seu precedente no Livro dos Espíritos. O meio ali indicado para saber se o que se foi no passado é o exame das tendências atuais. Essas tendências, vocações e habilidades, revelam no presente as conquistas efetuadas no passado pelo espírito. Kardec se considerava um druida reencarnado. O mesmo aconteceu com Leon Denis, continuador de Kardec, a quem Conan Doyle chamou um druida da Lorena, em cuja província ele havia nascido. Kardec publicou na revista um curioso estudo sobre os celtas e sua religião, o druidismo. Leon Denis desenvolveu esse estudo no livro dos mais belos e mais curiosos, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Mas ambos, Kardec e Denis, não acreditavam apenas que eram druidas reencarnados na França, território da antiga Gália de Vercingétorix. Eles sabiam que o eram. E sabiam por quê? Porque haviam constatado as suas tendências, a orientação cultural, o problema dos padrões de cultura, que já traziam em seus espíritos ao nascer,
a sua predisposição para o reerguimento dos princípios druídicos, reencarnação, comunicação mediúnica, existência dos vários planos espirituais, lei de causa e efeito, conceito de Deus e lei de evolução, através do Espiritismo. As provas da reencarnação no Espiritismo abrangem todos os elementos considerados pelas pesquisas científicas atuais. São considerados elementos probantes os seguintes: lembranças de vidas passadas, sinais físicos reproduzidos no reencarnado, anunciação mediúnica de renascimento, comprovada por sinais ou semelhanças temperamentais e tipológicas, súbito reconhecimento pelo reencarnado de locais em que vivera e de pessoas com as quais convivera, sempre que seguidos de comprovações objetivas, simpatias ou antipatias acentuadas e sem motivos imediatos entre pessoas, excluídos os casos de simples atração ou repulsão fluídica por motivos de disposições temperamentais ou psíquicas. Como se vê, a posição espírita, rejeitada pelas ciências, e a mesma por elas adotada na atualidade. Há profundas diferenças entre as leis da reencarnação no Espiritismo e nas antigas religiões da Índia e de outros povos, bem como na posição dos espíritas ante o problema e a posição dos indianos, por sinal bem ressaltada pelo Dr. Stevenson em seu livro acima citado. A concepção espírita da reencarnação se liga, de um lado, à do cristianismo primitivo, e de outro lado à concepção druídica, segundo acentuaram Kardec e Denis. A concepção cristã da reencarnação encontra-se nos próprios evangelhos e alguns dos pais da Igreja, como Orígenes, São Clemente de Alexandria e São Gregório de Nazianza. A concepção celta se encontra nas tríades druídicas, exposição da doutrina em estrofes de 3 versos, largamente estudadas pelos especialistas ingleses, franceses, escoceses e outros. Kardec apresenta essas duas concepções confluindo na doutrina espírita, e dialeticamente se fundindo na síntese superior da concepção espírita, o que as investigações científicas estão agora comprovando e referendando. Como se sabe, o princípio da reencarnação vem de épocas imemoriais. Desenvolveu-se amplamente nas civilizações antigas, como a do Egito, as da Mesopotâmia, da Índia e da China. As tradições religiosas de Israel a registram com o nome de ressurreição e os judeus atuais, estudiosos de sua religião, não podem negá-la. Mas o cristianismo herdou essa tradição e aprimorou-a, apesar de tê-la suprimido, bem como a pneumatologia ou manifestação mediúnica, para vê-la renascer nos tempos modernos através do Espiritismo, que Kardec apresentou como uma forma de renascimento cristão. As concepções da reencarnação variaram através dos tempos e dos povos, desde a forma retroativa da metempsicose egípcia, que Pitágoras adotou, até as formas confusas da ressurreição judaica e cristã. João Batista era Elias. Jesus, um dos profetas antigos, ensinava que é preciso nascer de novo, da carne e do espírito, ou da água e do espírito, o que dá na mesma, pois a água era símbolo do elemento material para os antigos. Essas variações não militam contra, mas a favor do princípio da reencarnação, como realidade interpretada diversamente por diversas culturas. O que a ciência faz agora com o MEC, memória extracerebral, é o que já fez com vários outros problemas religiosos e terá de fazer com outros no futuro, racionaliza-os, integrando-os na cultura contemporânea através da pesquisa e da comprovação. O sobrenatural dá lugar ao natural. A lei da reencarnação deixa de ser um princípio abstrato e passa para o plano da realidade concreta, ou pelo menos verificável, à semelhança das leis físicas e matemáticas. Assim, o estudo e a pesquisa de MEC representam, sem dúvida, uma das mais recentes conquistas da atualidade no campo do conhecimento, reintegrando esse campo na sua unidade perdida e reintegrando o espírito no quadro das realidades científicas do século. A falta de pesquisas intensivas sobre a reencarnação, no Brasil e em toda a América de língua castelhana, decorre principalmente da falta de recursos financeiros e de pessoal habilitado. Nos Estados Unidos, como se vê pelos trabalhos ali publicados, e um dos atestados disso é o livro de Ian Stevenson,
Os pesquisadores são financiados por indivíduos ou instituições que lhes permitem a tranquilidade, as condições e o tempo necessários. Por outro lado, as condições culturais e a preparação universitária dos pesquisadores facilita a habilitação para esse campo específico e difícil de estudos e investigações. Em nossos países latino-americanos escasseiam recursos,